Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana, sou fisioterapeuta, sou pós-graduada em cardiorrespiratório pela Faculdade Unasp e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a diabetes mellitus. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou fisioterapeuta, pós-graduando da Unasp e vamos falar um pouco sobre diabetes mellitus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a definição, a fisiopatologia, a etiologia, os fatores de risco e os sintomas, o diagnóstico e a reabilitação. Primeiramente, é importante que a gente fale um pouquinho sobre a definição, né? É um conjunto de desordem metabólica cuja principal característica é a hiperglicemia, tá? Que é um excesso de glicose no sangue. O seu diagnóstico pode ser feito através de um exame chamado glicemia em jejum, aonde ele detecta que acima de 126 a pessoa. Falando um pouquinho sobre a etiologia, o tipo 1 insulina dependente, ele ocorre porque há uma destruição nas células pancreáticas. Com isso, o corpo ele não consegue produzir a insulina e a glicemia ela aumenta, porque a glicose não consegue entrar nas células sem a insulina. Essa destruição pode ser tanto autoimune quanto idiopática. Quando é autoimune, o próprio sistema imunológico ataca as células saudáveis, como se fossem células invasoras. Já no tipo 2, insulina independente, existem alguns fatores, tanto genéticos quanto ambientais, que levam a pessoa, com o passar dos anos, a adquirirem a diabetes, podendo ser sedentarismo, envelhecimento, sobrepeso e obesidade. Esses fatores acabam levando a pessoa a desenvolver uma resistência à insulina, que é quando o corpo ele consegue produzir a insulina normalmente, mas a insulina não consegue exercer a sua função. Ela não consegue abrir a porta de insulina para que a glicose entre na célula. Falando um pouquinho sobre sintomas, a pessoa pode ter poliúria, que é urinar em excesso, polidipsia, que é sede em excesso, polifagia, que é comer em excesso. Ela pode também apresentar perda de peso, fraqueza e muito cansaço. Falando um pouquinho sobre a fisiopatologia, o hormônio responsável pelo controle da glicemia no sangue é a insulina. Essa insulina ela é produzida nas células beta-pancreáticas. Quando a glicose aumenta, a insulina ela também tem o efeito de aumentar para permitir a entrada da glicose dentro das células. Quando a gente come algum tipo de carboidrato, ele vai ser absorvido em forma de glicose, daí ele passa para o sistema digestório, para o sangue e depois vai para o sistema e fica circulando na corrente sanguínea. A glicose precisa entrar nas células para ela conseguir ser usada como fonte de energia, produzindo então aí o ATP. Só que a glicose ela é uma molécula muito grande e ela não consegue atravessar a membrana celular. Para isso, ela vai precisar da ajuda da insulina. A insulina ela irá atuar como se fosse uma chave abrindo a porta da membrana celular. Logo assim que acordamos, a nossa glicose e a nossa insulina ela fica baixa. Com isso, há um aumento de um hormônio chamado glucagon. Esse hormônio ele garante com que a gente não tenha hipoglicemia, que é uma diminuição da glicose no sangue. Ele libera a glicose presente nos estoques que há dentro do nosso corpo, principalmente no fígado e nos músculos. Quando a glicose sai do sangue e entra nas células, a glicemia diminui, porque eu estou tirando a glicose da corrente sanguínea e colocando ela dentro da célula. Então, pessoal, os fatores de risco para a diabetes mellitus é a idade, né, acima dos 45 anos, a obesidade, histórico familiar em parentes de primeiro grau, hipertensão arterial sistêmica, colesterol abaixo de 35 miligramas por decilitro e ou triglicérides acima de 250 miligramas por decilitro. E a população atinge principalmente afro-americanos e hispano-americanos. No tratamento, envolve uma equipe multiprofissional, e o fisioterapeuta é um deles, que utiliza os benefícios do exercício para reabilitar, prevenir, retardar e amenizar as complicações da doença. Os objetivos da fisioterapia na diabetes mellitus são melhorar a força e elasticidade muscular, melhorar o controle glicêmico, melhorar os níveis lipídicos no plasma, que são aumento do HDL, que é o colesterol bom, e a diminuição dos triglicérides.
Melhora de equilíbrio, que é a principal queixa de pacientes com neuropatia periférica, pré-diabético. Diminui fatores de risco para doenças cardiovasculares. Redução da frequência cardíaca de repouso. Aumento da sensação de bem-estar, autoestima e qualidade de vida. Não é um objetivo principal, mas tem a redução também de peso corporal, que acaba sendo uma consequência do exercício físico e da mudança de hábitos com a dieta e a realização da atividade física. Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, a realização do exercício físico por indivíduos portadores de diabetes deve ocorrer da seguinte forma: a duração da sessão deve ser entre 40 e 60 minutos, a intensidade de leve a moderada, então o indivíduo nesse exercício tem que consumir de 50 a 70% do VO2 máximo, a frequência tem que ser de 3 vezes a 5 vezes na semana, ou então 150 minutos contínuos com intensidade moderada de 50 a 70% do VO2 máximo. E a literatura, ela divide a sessão em 4 partes. Então, sendo 5 minutos iniciais como aquecimento, com exercícios de alongamento e circundução de membros e de tronco. 40 minutos de exercício aeróbio, então correr, nadar, pedalar, caminhar. 10 minutos de exercício resistido e 5 minutos finais de resfriamento, que é o relaxamento após o fim da terapia.